Bom dia. Parece umas cocota. Com vontade de conversar. Glória a Deus. Gente boas, bem-vindos então todo mundo. Que bom poder rever alguns irmãos. Matar a saudade um pouquinho, conversar. Ainda que a gente sempre quer um pouco mais. A gente quer abraçar, a gente quer poder estar mais perto. Mas ainda estamos um pouco limitados. Mas louvado seja o Senhor porque estamos aqui. Bem-vindo a todos. Vamos sentando. Se você está com a sua família, fica bem tranquilo aí nas 3 cadeiras. Se você quiser afastar um pouco mais também, fica bem à vontade. Eu quero iniciar o nosso tempo aqui com uma oração, mas louvando e agradecendo a Deus, baseado num texto que todos nós conhecemos e eu tenho certeza disso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu gosto porque a versão NVI, não sei quem tem a versão NVI, o próprio Júnior acho que tem a versão NVI aqui também, mas traduz: de nada sentirei falta. Isso é a expressão de um coração grato, um coração contente, um coração conformado. Não conformado no sentido negativo, sabe? Mas um coração conformado no sentido de que eu não preciso de mais nada. Porque o Senhor é o meu pastor. Ele é aquele que me cuida. Logo, a minha busca nessa vida, as coisas que eu procuro alcançar e almejo alcançar, me empenho, trabalho, estão no Senhor e não nas outras coisas. Porque se Ele é o meu pastor, se Ele é o que me cuida, e a figura do pastor é aquele que guarda, que cuida, mas que corrige. Se Ele é o meu pastor, de nada eu vou sentir falta. Afinal, eu estou no melhor lugar que eu poderia estar. Então nós estamos aqui essa manhã para celebrar o nosso pastor. O bom e verdadeiro pastor, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem cuidado de nós. Ele tem guardado as nossas vidas. Então, eu quero convidar você a orar nesse momento, tá? Eu quero convidar você a orar com essa consciência de que Deus é o nosso pastor. Nós precisamos nos contentar, sabe? E afirmar, esse é um pensamento do pastor Paul Washer, que muitos aqui conhecem, já ouviram alguma coisa na internet sobre ele? Mas ele diz que esse dizer que nós temos só a Cristo não é um lamento. Sabe, eu só tenho a Jesus, não tenho mais nada. Isso não é um lamento, mas na verdade é um brado de vitória. Nós temos tudo aquilo que de fato nós precisamos. Então vamos nos alegrar com isso. Quero orar nesse momento com você e aí logo em sequência nós vamos para o nosso momento do louvor. Ok? Vamos orar então nesse momento. Senhor Deus Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por essa manhã. Te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui. Obrigado porque o Senhor tem guardado as nossas vidas. O Senhor tem cuidado da gente, Pai, em cada detalhe. Tu tens sido fiel, ainda quando nós não somos. Tu tens nos guardado, independente do nosso merecimento. Senhor, eu peço que nós possamos encontrar contentamento em Ti. Crendo que se estamos buscando ao Senhor, cremos que se estamos em Ti, de fato, nós não precisamos de mais nada. E isso não é um lamento, mas sim é um brado de vitória, porque nós temos aquilo que preenche os nossos corações de uma forma plena. E louvado seja o Teu nome por isso. Senhor, que diante dessa verdade, a música que nós iremos cantar possa ser, ó Deus, apenas um reflexo do nosso coração, um eco do nosso coração, diante de um Deus tão grande, tão poderoso, rico em poder e glória, que se fez carne, se humilhou para nos alcançar. Que a nossa resposta seja simplesmente te adorar. E é isso que nós queremos cantar nesse momento. Nós queremos adorar ao Senhor. Nós queremos entregar a Ti aquilo que te é devido, porque Tu é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Em nome do Senhor Jesus nós oramos assim, e em pé nós queremos nos alegrar na Tua presença. Amém.
aqui novamente adorar o nosso Jesus. Que vontade de te adorar, que vontade de ficar aqui e te adorar, simplesmente te adorar. Eu já estive sentado nesse mesmo local há um tempo atrás, mas não entregue totalmente como eu me sinto hoje, Deus. Totalmente entregue a Ti. E é uma caminhada, Deus, junto até Teu reino, Deus. Até Teu reino estamos juntos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a oração.
queria compartilhar com os irmãos, bem brevemente. Há um tempo atrás, realmente, eu estive mais ou menos, quando eu tinha culto ainda, né? Mais ou menos onde a Cris está sentada hoje, né? Que é a localidade ali. E eu vinha, assim, participava do culto, mas eu não sentia uma entrega, ainda não sentia Jesus na minha vida ainda. Mas eu vinha, foi uma transição que Ele estava me cuidando, né? E é importante também os irmãos que oraram pela gente, né? E por isso a importância da oração, porque o nosso Deus, Ele ouve nossas orações. E Ele pode mudar essa oração. Então foi o que aconteceu, Ele me emociona, mas é verdade. Ele transformou nossa vida. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Irmãos, que maravilha, que privilégio temos em estarmos reunidos, em poder ouvirmos acerca do que Cristo tem feito na vida dos nossos irmãos. Eu acho que uma igreja que os membros dividem os seus testemunhos é uma igreja saudável. Porque isso, além de fortalecer a fé daquele que testemunha, desafia os outros a crerem que Deus também pode fazer nas suas vidas. E a nossa igreja é uma igreja onde tem a porta aberta para isso. Precisamos entender que testemunho não é eu falar sobre a minha vida, mas é falar sobre o que Cristo fez na minha vida. Fez em mim e, por que não, através de mim. Porque a especialidade dele é justamente essa, é pegar nós, vasos frágeis, como diz Paulo aos Coríntios, e dentro desses vasos frágeis colocar um tesouro precioso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fui tomado por um temor enquanto cantávamos essa segunda música. Clamar para que o reino venha não é como esperar uma visita na nossa casa e a visita se comporta, a visita não abre a geladeira, a visita talvez até tira o calçado para entrar na sua casa, a visita cuida para não sujar o seu estofado, cuida para não falar nada que vai te ofender. Pedir para que o reino venha é pedir para que o Senhor venha e tome conta, tome o controle daquilo que já é de fato dele. Mas que na verdade nós estamos reconhecendo o que o poder, a honra e a glória, todo o louvor pertencem a ele. Louvado seja o nome do Senhor por isso. É muito bonito nós cantarmos e de fato eu creio que algo do céu acontece quando a igreja se reúne e a própria igreja ouve a igreja cantando. Que nós estamos concordando, nós estamos em unidade, clamando por uma verdade. Venha o teu reino, Senhor. E a própria letra dessa música nos desafia porque traz algumas verdades impactantes que acontecerão se o reino vier. É claro que quando nós falamos sobre o reino de Deus, há uma dualidade, uma dicotomia, que nós conhecemos como já e ainda não. O reino de Deus já veio, foi inaugurado na pessoa de Cristo Jesus vindo à terra. O reino de Deus já veio, o reino do Senhor se estabeleceu em seu coração, se você foi regenerado, se você nasceu de novo, se você experimentou um novo nascimento. Precisamos entender que o novo nascimento não é produzido por nós, mas ele é apenas sofrido por nós, porque é obra do Espírito Santo. Não é por merecimento, não é por obra nossa, humana. Se você foi regenerado, isso é, se você nasceu de novo, o reino de Deus já se estabeleceu em seu coração. E justamente pelo fato de o reino de Deus ter se estabelecido em nossos corações, é que há um anseio em nós para que esse reino venha. Mas como assim? Se o reino já veio, como eu peço para ele vir novamente? A
A verdade é que aquele que experimenta esse reino em seu coração, ele anseia, ele clama, ele tem um firme desejo, a busca do seu coração, o anseio mais profundo da sua alma é que esse reino se estabeleça plenamente. Que venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade e não a minha. Eu abro mão do meu querer, eu abro mão do controle, eu paro de brigar pelas minhas opiniões, pelas minhas ideias, que venha o teu reino, Senhor. Eu abro mão do meu egoísmo, da minha avareza, eu abro mão da minha justiça própria, que venha o teu reino, Senhor. Eu abro mão das minhas perspectivas e expectativas, que venha o teu reino, Senhor. Eu abro mão de tudo isso e que venha o teu reino, Senhor. Louvado seja Deus. Que o Espírito Santo testifique e de fato que essa oração, esse clamor venha do profundo dos nossos corações. Não é eu que vou produzir isso no seu coração. Eu posso me esforçar ao máximo aqui. Eu sempre serei um pregador aquém da Escritura. Eu sempre serei falho, eu sempre serei frágil. Se você entrar na internet aí você vai achar milhares, talvez, de pregadores melhor do que eu. Mas a questão é que nós estamos diante da palavra. E a minha oração é que, apesar de mim, e por isso, através de mim, o Senhor ministre algo em nossos corações essa manhã. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3. É o último livro do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 3. É o último livro do Antigo Testamento. Ou seja, vem antes, então, de Mateus. Você pode usar a sua Bíblia de papel aí. Eu, particularmente, eu amo Bíblia de papel. A minha esposa, ela brinca comigo, mas na verdade isso é verdade, é um fato. Parece que eu tenho alma de velho. Eu tenho uns costumes já assim que, meio que assim, não sei explicar, mas eu gosto da Bíblia de papel. Quando chega a tardinha, e eu começo a fechar a casa, a Ana já diz assim, ó lá vai o velho fechar a casa. Né? Chega a tardinha, agora nesses dias eu já vou botar meia, ó o velho com frio no pé. Né? Então eu tenho alma de velho mesmo, tá? Mas se você acompanha aí no seu celular, não tem problema nenhum também, tá? Desde que você se concentre e dê toda a atenção à palavra de Deus nesse momento, não tem problema nenhum você acompanhar no seu celular, tá? Vou pedir só que você evite as distrações, então, se possível, se você não está esperando nenhuma emergência, né, talvez coloca no modo avião, coloca no silencioso, desliga a internet, são coisas que você não vai precisar agora nesse momento. Gente, quem esteve aqui na semana passada ou ouviu, né, acompanhou o sermão, o culto que foi postado, né, no domingo à noite da semana passada, sabe sobre o que a gente vai falar hoje, certo? Quem aqui pode comprovar isso que eu estou dizendo? Cris, está me olhando com uma cara assim, convicta. Sobre o que a gente vai falar hoje? Não precisa lembrar exatamente, mas tu sabe sobre o que é. Isso aí. Quem mais estava aí semana passada e pode confirmar isso? Aí, ó, isso aí. Então, gente, eu não vou falar sobre isso porque você... o Pedro também, ele lembra. Eu não vou falar isso porque você está aqui essa manhã. Mas é porque isso já estava definido que seria falado. Então, você pode sair daqui essa manhã com dois pensamentos. O pastor falou isso só porque eu estava lá, ou Deus quer falar com você sobre isso. Caso você ainda não foi convencido do contrário, o mundo e a igreja não giram em torno de você. Então, não é sobre você e a sua presença, mas é sobre Ele e a presença dEle falando a nós. Hoje é a terceira parte, então, da nossa construção aí de pensamento acerca da redenção. Redenção, um resgate total. Irmãos, eu estava orando ontem e fui até uma certa hora orando e estudando acerca do que eu falaria hoje.
E eu disse na primeira parte dessa ideia, desse sermão, eu disse assim, que seria 2 ou 3 partes. No fim, acabou virando 4. Na semana que vem, nós terminaremos essa ideia. Acho que é contigo lá dentro. Nós terminaremos essa ideia. Por quê? Porque senão hoje vai ficar muito extenso. E eu creio que por justamente a gente querer passar corrido por esse tipo de assunto, é que a gente acaba não entendendo e interpretando errado esse tipo de assunto. Hoje, quando se fala sobre finanças na igreja, nós vemos 2 extremos. Um extremo é quando falar sobre dinheiro é errado. Quando, na verdade, nós vemos que Jesus falou muito sobre dinheiro. Jesus era sustentado, né, o seu ministério era sustentado por pessoas que davam dinheiro. Jesus vivia pela fé, mas não de fé. Ele não comia de fé. Ele não os seus discípulos não comiam a fé, literalmente. Era comida, custava dinheiro. Esse dinheiro tinha que vir de algum lugar. Então nós vivemos entre esses 2 extremos. Ou não se fala sobre dinheiro porque é pecado, é errado, ou se fala muito. E aí é aquela barganha, né? Dê o seu dinheiro a Deus, senão você será amaldiçoado. Não, que em certos aspectos a maldição ou a falta da bênção de Deus esteja sobre as nossas vidas pelo fato de a gente ser infiel nessa área da nossa vida. Mas nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Vamos tentar encontrar um equilíbrio de acordo com a Escritura. Então, oro para que você tenha coragem para voltar na semana que vem para a gente concluir essa ideia. Todo mundo abriu aí? Malaquias capítulo 3. Então nós vamos ler esse versículo, mas nós passaremos ainda por alguns outros textos. Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 6, então diz assim: Eu sou o Senhor e não mudo. Por isso, vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. Desde os dias de seus antepassados, vocês se afastaram de meus decretos e não os seguiram. Agora, voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês me perguntam, de que maneira voltaremos? Acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. Perguntam, em que te roubamos? Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. Estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Tragam todos os dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Sim, ponham-me à prova. Suas colheitas serão fartas, pois as protegerei das pragas. Suas uvas não cairão das videiras antes de amadurecerem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, todas as nações os chamarão de abençoados, pois sua terra será cheia de alegria, diz o Senhor dos Exércitos. Oremos. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Nós cremos que a Tua palavra é viva e eficaz. Cremos que ela não volta vazia. Nós pedimos a Deus que o Teu Espírito Santo nos capacite a fazer aquilo que a Tua palavra nos ensina no livro de Tiago, capítulo 1. Que possamos nos sujeitar à Tua palavra que é poderosa para nos salvar. Que os nossos corações estejam rendidos e abertos para a Tua verdade. Que não sejam as minhas opiniões aqui expostas, mas a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos assim. Amém. Amém. Com certeza, você que tem uma pequena caminhada até de igreja, você já ouviu esse texto. E existe grande chance, talvez 99% de chance de você ter ouvido esse texto de uma forma negativa. Talvez até em som de ameaça. Tá vendo? Tragam o dízimo à casa do Senhor. Entreguem o dízimo à igreja. Senão, o devorador, a NVT aqui, ela traduz como pragas. E traduz a ideia melhor até, inclusive. Porque entendendo o contexto do povo de Israel, um povo
numa cultura agrária, que viviam da terra, viviam do plantio, da colheita, era natural que se as pragas atacassem o plantio, se as pragas atacassem a colheita, eles não teriam mantimento nenhum. Então, por isso que Deus então está dizendo que cuidaria da colheita, cuidaria do plantio deles, se eles fossem fiéis a Deus naquilo que Deus tinha pedido a eles. O problema é que problema não, mas é que a gente acaba olhando para a Bíblia e só lendo na pressa, não se preocupando com o que de fato a Bíblia está dizendo. A gente interpreta o que algumas traduções trazem ali como o devorador, né? A gente atribui esse título a Satanás. Tá vendo? Se não entregar o teu dízimo, tua oferta, Satanás vai estar solto e vai comer tudo o teu dinheiro. Não é o ponto que eu quero tratar aqui. O que eu quero é fazer você entender que o texto está dizendo está se referindo a um tipo, na época conhecido como um gafanhoto específico. Havia vários tipos de gafanhotos que atacavam a lavoura do povo. E um desses tipos de gafanhoto era chamado de devorador. Não tem nada a ver com o Diânio aqui, tá bom? Então nós vamos entender essa manhã, a minha ideia essa manhã é através da Escritura. Ainda que de forma introdutória, parcial, mas entendemos o que a Bíblia fala sobre oferta e dízimo no Antigo Testamento. E na semana que vem nós daremos uma atenção maior ao Novo Testamento. Tá bom? Me dê de presente, por favor, a sua atenção, a sua devoção a Deus nesse momento. Para entendermos, eu quero recapitular só a primeira parte, então, dessa ideia que a gente vem construindo, hoje é a terceira semana. A primeira parte nós entendemos o que era redenção. Redenção no Antigo Testamento e redenção no Novo Testamento. A definição de redenção pode ser dada da seguinte forma, e eu desafio você, se você não viu os outros 2 sermões, assista. Está lá no YouTube. Eu acho que o pastor falou bobagem, mas assista a ideia toda, me dá uma chance. Eu preciso de uma chance, pelo menos. Jesus não precisa. Então, se o que eu estiver falando de fato é a verdade bíblica e você discordar, o problema não é meu, o problema é seu. Se vira com o Senhor dos Exércitos depois. Mas procure, entenda, não apenas suponha as coisas baseadas naquilo que você ouviu. Não é as coisas que a gente ouve que devem trilhar, que devem ditar a nossa vida, a nossa opinião acerca dos princípios bíblicos, mas é a própria palavra. Então desafio você a ver. Definição então de redenção pode ser dada da seguinte forma. Redenção é o resgate de uma propriedade material e ou espiritual. No Antigo Testamento, nós vemos a redenção sendo aplicada a campos, a animais, a escravos e até a parentes que tinham se tornado escravos por conta de dívidas que não conseguiram pagar. Não podiam pagar a dívida que eles tinham feito, então entregavam todas as suas coisas e porque a dívida era muito grande, acabavam também se entregando como escravos para pagar a dívida. Não é que nem hoje que a gente foge, espera algum tempo para o sistema caducar, né? Mas crente não faz isso, né? Crente, ele honra o seu nome na praça, né? Claro que nós muitas vezes colheremos depois de convertido, nós colheremos das consequências da nossa vida desregrada de pecado. O que eu estou querendo dizer aqui é que talvez a gente hoje tem que estar pagando, por entender o que é certo, tem que estar correndo e pagar aquilo que a gente fez de dívida na nossa vida anteriormente de Cristo, né? Nossa vida de veiaco, né? No bom e velho, né? Nem português, né? Mas é mais no nosso contexto aqui mesmo. Então nós precisamos entender que quando Cristo nos resgata, há uma mudança. No Antigo Testamento é aplicado dessa forma. No Novo Testamento, a redenção ela é aplicada de uma forma exclusiva por Cristo Jesus. E não é mais uma redenção essencialmente material, mas é uma redenção essencialmente espiritual. De acordo com a carta de Pedro, lá quase no finalzinho da Bíblia, nós vamos ver que nós nos tornamos escravos daquilo que nos vence. E ali o contexto a ideia é que nós nos tornamos escravos dos nossos pecados.
E por isso nós nos tornamos escravos de Satanás. Cristo nos comprou. Redenção não é você comprar um escravo e soltar ele livre. Redenção é você comprar o escravo. Ponto. Redenção, a propriedade troca de dono. Não é que a propriedade fica sem dono. Nós temos um dono. Se nós fomos redimidos, nós temos um dono, que é Cristo Jesus. Então você não é livre, simplesmente. A grande diferença é que esse Senhor, ele não nos chama para nos oprimir e nos tratar simplesmente como escravos serviçais, né? Mas é um Senhor que nos chama e nos trata como seus amigos. Nós vemos que é um Senhor que nos chama e divide a sua herança conosco. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Olha o tamanho desse amor. Nós éramos escravos dos nossos pecados, nós estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados, segundo Efésios capítulo 2. Segundo Efésios quer dizer que está escrito lá em Efésios, não é que existe um segundo Efésios, né? Mas em Efésios capítulo 2 está escrito isso. E ele nos chama para a mesa dele. Apocalipse 3:20, Jesus escrevendo isso à sua igreja. Apocalipse 3:20 não é um texto que deve ser usado para evangelizar, porque Jesus não está falando com os incrédulos, Jesus está falando com a sua igreja. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, entrarei e cearei com ele. A ceia, a comida, a mesa, na Bíblia, ela traz a ideia de comunhão, de intimidade. Olha o que o nosso Senhor faz. Ele nos resgata da podridão, da escravidão e nos coloca na mesa. Como quem diz assim, ó, você é um igual. Você tem o mesmo direito do que eu. O reino do Pai. Então, gente, fala sério. Entre ser escravo por ser escravo, é muito melhor ser escravo do Senhor Jesus. Amém? A gente está bem tranquilo daí. Estamos em boas mãos, estamos bem cuidados. Na semana passada, então, nós falamos sobre a vida de um redimido. E nós fomos comprados não por merecimento. Ninguém fez algo, ninguém trabalhou tão bem como escravo de Satanás que Jesus olhou e disse assim, eu acho que esse seria um bom escravo para mim. Ninguém. Deus, na sua soberana e amorosa vontade, Ele nos escolheu e nos chamou e tomou para si. Ele nos redimiu, Ele nos comprou, Ele nos livrou, Ele nos salvou do jugo do pecado, da escravidão do pecado. Então, como é vivida então essa vida de um redimido? Não é pelas obras, não é na força do nosso braço, mas é pela graça do Senhor Jesus. Nós meditamos no texto de Tito, capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 14. Nós entendemos ali que é a graça que se manifestou a Salvador a todos os homens. E é ela que nos ensina, renegando as paixões desse mundo, nós então vivemos de uma maneira sábia, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a gloriosa manifestação do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E Ele nos comprou, a fim de chamar para si, comprar para si, um povo totalmente dedicado às boas obras. Totalmente dedicado. E essa vida, então, do redimido, ela é vivida na graça do Senhor, não na força do próprio braço. Tudo o que nós fizemos vem do Senhor. Ah, mas o meu trabalho não, o meu trabalho é na força do meu braço. É só Deus não segurar um parafuso do teu carro enquanto você está numa BR. É só alguma coisa, é só Deus não aplicar o livramento dele em nossas vidas, que são tantos que a gente nem percebe. Por isso que são livramento, porque a gente foi livrado, é por isso que a gente não sabe. O problema é que a gente reflete sobre livramento só quando a gente quase morre. Nossa, Deus me livrou, né? Certa vez eu li num livro a história de um cara que chega contando um testemunho poderoso, né? Estava andando a cavalo, o cavalo ali meio que se rebelou, né? Me empinou, eu caí e quebrei o braço, mas Deus me livrou, eu podia ter morrido. Falando isso para o outro amigo diz assim, ó, sabe que eu levantei hoje, dei a minha volta a cavalo e o cavalo foi bem obediente. Deus me livrou. Louvado seja o nome do Senhor. Quem disse que eu preciso cair e quase morrer para ter um livramento? Nós precisamos refletir e entender que Deus sempre está cuidando de nós. A vida de um redimido, a vida então daquele que foi comprado por Cristo é vivido na graça. E a graça possui esses dois aspectos. A graça que perdoa os nossos pecados, que se manifesta salvadora, mas que também nos ensina a viver da maneira que agrada a Deus.
Basicamente foi sobre isso que nós falamos na semana passada. E hoje, então, nós vamos entrar especificamente então nas ofertas, vamos falar especificamente então sobre pila, sobre dinheiro, sobre esse Deus Mamon que insiste em criar raízes no nosso bolso. O dinheiro, ele é tão ele é tão difícil de ser lidado, ele pode ser tão prejudicial, que Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não reconhece nenhum outro Deus, além do Senhor, nenhum outro. Mas no Novo Testamento, apenas o dinheiro, Deus, Jesus, trata ele como se fosse uma entidade, dando a ele um nome, que era o Deus Mamon. Então, muitas vezes, nós levantamos as nossas mãos em adoração, mas uma está aqui cuidando muito bem do mamonzinho no bolso. Oh, meu mamonzinho querido. Né? Para nós entrarmos, de fato, nesse texto, nesse assunto, eu quero relembrar você o que nós vimos na história de José, em Gênesis 47. José era um resgatador. José comprou a terra do Egito para o faraó, toda a terra do Egito. Então, toda a terra era do faraó. José comprou todos os animais, que era a mão de obra, né? Ou melhor, o maquinário da época. José comprou todas as pessoas, porque eles tinham fome e não tinham o que comer, então José dá o que comer e compra eles em troca. Então, a terra, a mão de obra, que seriam as pessoas, e o maquinário eram do faraó. Pergunta com resposta lógica, de quem que era a colheita? Do faraó. O interessante é que José chama o povo e diz assim, eu vou dar para vocês a semente, o campo, os animais, e vocês devolvem apenas 1/5, 20% para o faraó. Não porque o faraó precisasse, mas apenas como um lembrete de quem é quem nessa história, de quem pertence tudo aquilo. O faraó não precisava desse dinheiro. Vocês acham que alguém, dentro daquela história, levantou a mão e disse assim, que isso, faraó, está nos roubando? Eles entendiam que eles tinham sofrido o quê? Uma redenção. Eles foram comprados, eles foram redimidos. Por que nós afirmamos que Cristo redimiu as nossas vidas, que Cristo nos comprou, que somos totalmente do Senhor, e quando se fala sobre uma parte da nossa vida, a gente diz, não, no meu mamon ninguém toca. Não existe transformação inteira pela metade. Isso não é um pecado que isso fica somente entre mim e Deus. Por que todos os outros pecados a gente pode tratar na igreja? E esse pecado é pessoal. Qual é a diferença desse pecado? Pecado é pecado, gente. Pecado é pecado. E uma das minhas missões aqui em São Luís Gonzaga é não deixar você pecar em paz. Eu sou um calo que nunca vai embora. A minha missão como pastor é essa. É não deixar você pecar em paz. Claro, de acordo com a Escritura. Eu desafio você a fazer uma pesquisa bem rápida, lá no canal do YouTube. Só passar assim, bem ligeiro, e ver todos os temas que nós tratamos até hoje. Ninguém aqui pode dizer que eu sou um pastor que está apenas interessado no bolso, que apenas fala sobre dinheiro. É só você dar uma olhada lá em todos os temas que nós conversamos até então. A ideia não é passar por todos os textos do Antigo Testamento, mas para entrarmos então de fato nos aspectos que eu quero tratar, eu quero ler um trecho de um livro chamado Dízimos e Ofertas, quando a voluntariedade se torna soberana. Eu tenho esse livro em casa, se você quiser eu posso lhe emprestar, a gente pode até estudar junto. Então os autores desse livro são dois, dizem aqui uma citação deles. O dízimo é retratado como uma ordem de Deus e por isso uma obrigação, enquanto a oferta, algo exclusivamente voluntário. Uma ação motivada apenas pelo coração e a boa vontade do ofertante. Mas isso é um grande equívoco em relação ao caráter destas contribuições. Nós vamos ver que no Antigo Testamento haviam ofertas obrigatórias. Mas como assim oferta não é voluntária? De onde a gente tirou isso? Na Bíblia mostra que há ofertas obrigatórias.
o próprio texto que nós lemos aqui, Malaquias 3:8, o versículo 8, diz assim, nós estamos falando estritamente sobre o Antigo Testamento agora, ok? É uma construção de pensamento, revelação progressiva. A Bíblia vai deixando claro as coisas. O versículo 8, então, de Malaquias 3. Acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. Perguntam, em que te roubamos? Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. Como que eu estou roubando se era voluntário? Então existe um aspecto obrigatório nessa oferta. Nós vamos entender que há vários tipos de oferta no Antigo Testamento. Deus, ele ordenava, em alguns momentos, ele ordenava a entrega da oferta. Então ele diz, ofertem. Não é tipo assim, não, se eu quiser, eu oferto. Não, ofertem. Ofertem. E também, muitas vezes, Deus definia o conteúdo da oferta. Nós vamos ver isso. Ainda aqui em Malaquias, capítulo 1, versículo 6 até o versículo 10, então a gente vai perceber isso. Malaquias, capítulo 1, versículo 6 até o versículo 10. Diz assim, o Senhor dos Exércitos diz aos sacerdotes, o filho honra seu pai e o servo respeita seu senhor. Se eu sou seu pai e seu senhor, onde estão a honra e o respeito que mereço? Vocês desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira desprezamos teu nome? Vocês o desprezam oferecendo sacrifícios contaminados sobre o meu altar. E vocês perguntam, de que maneira contaminamos os sacrifícios? Vocês os contaminam dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito. Acaso não é errado sacrificarem animais cegos? Não é errado oferecerem animais aleijados e doentes? Apresentem ofertas como essas a seu governador e vejam se ele ficará satisfeito e se agrada de vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Vão em frente, supliquem a Deus para que tenha compaixão de vocês, mas porque ele atenderia uma vez que apresentam esse tipo de oferta, diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera um de vocês fechasse as portas do templo, para que não se acendesse em vão o fogo do meu altar. Não me agrado de vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Então aqui Deus está dizendo, tragam as ofertas e tragam do jeito que eu pedi. Como eu falei, a ideia não é a gente entrar em todos os textos. Não seria possível fazer isso. Agora, uma rápida olhada em Levítico, nós vamos perceber ali as especificações do que eram essas ofertas. Basicamente, era sobre um cordeiro sem defeito. Deus determinou que o povo deveria entregar a oferta e determinou também como deveria ser essa oferta. Então, no Antigo Testamento, há uma oferta com um caráter de ordenança a respeito de entregar a oferta e também em o que tem nessa oferta, o que é essa oferta. Há momentos que Deus ordena a oferta, mas não o conteúdo da oferta. Ele ordena a oferta, mas no conteúdo ele deixa que a pessoa seja voluntária para definir. Tem a liberdade para definir. Isso está lá em Êxodo, capítulo 35, versículo 4 a 9. Tá? Eu vou passar meio corrido aqui, mas eu posso passar para você o esboço depois com esses textos aqui. Eu vou pedir, por favor, Leandro, se tu puder me trazer um copo d'água, eu agradeço. Êxodo 35, a partir do versículo 4 até o 9, diz assim. Então, Moisés disse a toda a comunidade de Israel. Êxodo 35, 4 a 9. Vi que tinha gente me olhando aí, como quem diz assim, eu não abri ainda. Não, pode ser sim. Obrigado, meu irmão. Vou usar isso como desculpa, Vani, só para eu... Não é que eu queria tomar água agora. Jesus. Êxodo 35, do 4 a 9. Então, Moisés disse a toda a comunidade de Israel, foi isso que o Senhor ordenou. Entreguem uma oferta ao Senhor. Lembrando, a oferta é obrigatória, vocês entenderam isso?
É o que a Bíblia está dizendo. Está dizendo isso na sua Bíblia também, né? Entreguem uma oferta ao Senhor. Foi isso que Deus ordenou. Todas as pessoas de coração generoso apresentem as seguintes ofertas ao Senhor. Então aqui está a voluntariedade. Você pode escolher o que pode entregar. Ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelos de cabra para confeccionar tecidos, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro fino, madeira de acácia, óleo de oliva para as lâmpadas, especiarias para o óleo de unção e para um incenso perfumado, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem fixadas no colete e no peitoral do sacerdote. Então, ainda que existia o aspecto da voluntariedade, você podia escolher qual que era o conteúdo da oferta, não é também entregar qualquer coisa. Há um limite, certo? Mas há, no Antigo Testamento, também um terceiro caso, um terceiro aspecto das ofertas, que são ofertas totalmente voluntárias. Deus não ordenou e também a pessoa decidiu o que vai entregar ou não. E é o caso que nós podemos perceber isso, por exemplo, no caso de Caim e Abel, lá no início da história, em Gênesis. Quem disse que eles deveriam entregar? Aqui então nós vamos falar sobre essa voluntariedade. Quem disse que eles deveriam entregar? Apenas disse que eles decidiram entregar a oferta. A questão é que um é aceito e a sua oferta também, e o outro é rejeitado e também a sua oferta. Então, tipo assim, porque é voluntário eu posso entregar qualquer coisa? Acho que não. Pelo menos não é o que a Bíblia nos mostra. É aquela história como se assim, não, vou fazer um favor para a pessoa, então o que vier ela tem que aceitar. Será mesmo? Será mesmo que é assim? Eu vou ajudar a pessoa, então vou ajudar de qualquer jeito. A pessoa me pediu um feijão, 1 quilo de feijão, eu vou lá e não vou ajudar essa pessoa. Aí tem lá aquele feijão que tu sempre compra, que agora deve estar em torno dos 10 pila, essa faixa. Eu acho que meu cérebro, diz que o cérebro deleta traumas, né? Quando eu vou no mercado, o cérebro acaba deletando esses preços aí. Mas aí tu chega lá e tem um feijão em promoção, que não tem nem embalagem, ele vem num saco plástico assim, pura pedra e sujeira no meio. Vou comprar esse. Afinal, é voluntário. Afinal, a pessoa está precisando, o que vier, conta. Será? Quanto mais, então, por que faríamos isso a Deus nas nossas ofertas? Então, nós entendemos que não há uma ordem para ofertar, mas pelo fato de haver uma reprovação, fica claro que havia um padrão a ser aceito. Ok? A oferta voluntária, nós precisamos entender que ela não é um sinônimo de desprezo pelo que o Senhor espera receber. Por aquilo que é agradável ao Senhor. O primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 3, se você quiser, você pode abrir junto aí. Primeiro Crônicas, capítulo 29, versículo 3. Diz assim. Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Então, 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 3, diz o seguinte: E agora, por causa de minha alegria, com a construção do templo de meu Deus, entrego todos os meus tesouros pessoais, ouro e prata, para ajudar na construção, além de todos os materiais que juntei para o santo templo. Aqui é o rei Davi, então, entregando todos os seus tesouros pessoais, não é o tesouro do reino, mas é os seus tesouros pessoais para a construção do templo que seu filho Salomão iria construir. O resultado disso é que o resto do povo também é inflamado por essa ação e também faz a mesma coisa. São ofertas voluntárias, Deus não pediu aquilo. Mas o povo, alegre em ofertar algo ao Senhor, vai e faz. Mas, já pensou se eles chegassem lá, não, essa peça aqui que deveria ser de ouro, eu acho que eu vou doar um pedaço de latão, e aí a gente faz, vão ter que aceitar, eu estou doando. Fala sério, gente. Né? Só porque é voluntário,
não é que nós não devemos nos preocupar ou desprezar aquilo que Deus considera agradável a Ele. Então, nós vemos aqui, olha só o que Davi está entregando. Tesouros pessoais, ouro, prata. Ele está entregando aquilo que era valioso. Não é aquilo que assim está encostado lá em casa, né? Então nós vemos esses aspectos da oferta no Antigo Testamento. A oferta ela era ordenada, tanto no seu ato, como também no seu conteúdo. Deus ordenava que devia ser dada oferta e Deus ordenava o que tinha naquela oferta. Deus ordenava a oferta e Deus deixava que a pessoa decidisse qual seria o conteúdo da oferta. E por fim, também Deus recebia a oferta voluntária. Mas isso não quer dizer que tinha que ser de qualquer jeito. São esses três aspectos, de uma forma geral, que a gente vê de ofertas no Antigo Testamento. Além disso, nós vemos as ofertas que são ofertas cerimoniais, que são ofertas de purificação. São ofertas de paz, são ofertas por conta do pecado, mas eu nem vou entrar nessa questão, porque esse tipo de ofertas, as ofertas cerimoniais, elas caem fora na Nova Aliança. Porque isso tudo se cumpre em Jesus. Nós temos paz com Deus por causa do sacrifício de Jesus. Nós temos perdão dos nossos pecados pelo sacrifício de Jesus. Nós não precisamos de uma oferta sangrenta para servir como expiação dos nossos pecados. E Hebreus deixa isso muito claro, a gente vai ver isso um pouco melhor na semana que vem, mas Hebreus deixa isso muito claro quando diz que Jesus é o sumo sacerdote e o verdadeiro e eterno sacrifício, que adentra de uma vez por todas no templo do Senhor, oferecendo um sacrifício de uma vez por todas. É por isso que hoje, diferente do Antigo Testamento, nós não nos reunimos uma vez por ano numa cerimônia especial para oferecer um cordeiro em sacrifício pelos nossos pecados. Ainda que é uma boa ideia a gente se reunir pelo menos uma vez por ano para assar um cordeiro, né? Mas sem o caráter de expiação, apenas degustação, né? Então eu não vou entrar no mérito dessas ofertas porque isso tudo cai na Nova Aliança. Isso aí, ninguém questiona isso, ok? Ninguém hoje sai por aí, pelo menos em sua consciência, no nosso contexto, sai por aí matando o animal achando que por causa disso vai ser redimido. Entramos então na questão agora do dízimo, o dízimo no Antigo Testamento. Ele é mencionado pela primeira vez no caso de Abraão, isso lá em Gênesis capítulo 14. O dízimo, propriamente dito, é mencionado pela primeira vez na Bíblia, no caso de Abraão, em Gênesis 14, a partir do versículo 17 até o versículo 20, né? Ah, pastor, está indo muito rápido. Que bom que o culto fica gravado. Você pode ver de novo, né? E podemos seguir essa conversa em outro momento, de uma forma mais profunda. Gênesis, capítulo 14, versículo 17 até o versículo 20. Depois que Abraão regressou vitorioso do conflito que Kedorlaomer, sei lá se assim se pronuncia esse nome, mas com certeza não é o nome que você daria ao seu filho. Então, depois que Abraão regressou vitorioso desse conflito, de todos os seus aliados, né, aqui o contexto é que Abraão, com 318 soldados, venceu 7 reis. O bicho era brabo. Ou alguma coisa sobrenatural aconteceu, que é com certeza o que aconteceu. Deus esteve operando através da vida daqueles homens. Então, ele retorna desse conflito e o rei de Sodoma saiu ao seu encontro no vale de Savé, conhecido como Vale do Rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou os seus inimigos por você. Então não foi Abraão, foi Deus. Então, Abraão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. Da onde que Abraão tirou essa ideia? Nós precisamos entender, muitas vezes nós afirmamos que o dízimo, a gente vai ver isso melhor semana que vem, mas a grande questão é, não, o dízimo é coisa do Antigo Testamento, o dízimo é a coisa da lei mosaica, é da lei de Moisés. E a lei passou, a lei se cumpre em Jesus. Então agora eu não preciso mais fazer isso. Mas o episódio que nós temos aqui é anterior à lei de Moisés. É anterior à lei sinaítica, a lei que foi dada no Monte Sinai.
Abraão entrega 1/10 dos seus bens, isso é, o dízimo, a esse sacerdote de Deus. Nós não podemos simplesmente pensar que Abraão ofereceu o dízimo porque era o costume da época, principalmente dos povos ao seu redor, porque esse é um dos argumentos usados. Ah não, ele fez isso porque era costume da época. Os povos entregavam dízimo aos seus deuses, às suas entidades. Mas nós vemos especificações muito claras acerca do comportamento do povo de Israel para com Deus, justamente para diferenciar a adoração do povo de Deus para a adoração do restante dos povos pagãos aos seus deuses pagãos. Nós precisamos sempre lembrar desse termo, a revelação progressiva. A revelação progressiva. As coisas vão ficando mais claras na Escritura conforme nós vamos avançando na história. E o clímax dessa revelação é o próprio Senhor Jesus Cristo. O que nós vemos aqui serve de base para a revelação lá na frente. Não é simplesmente descartar o que nós temos aqui. Então, nós não podemos simplesmente dizer, porque afirmar isso seria então assumir o fato de que Deus estava sendo influenciado na forma que desejava ser adorado pelo seu povo, pelos povos pagãos. Ah não, porque a questão aqui é que Deus aceita a adoração de Abraão. E nós vemos que ainda nas ofertas voluntárias, Deus tinha um padrão que ele aceitava ou não. Concordam comigo? Estão comigo? Nós precisamos então entender que o fato de Deus ter aceitado essa entrega do dízimo de Abraão, isso não era simplesmente uma influência de Abraão pelos povos ao seu redor. A Escritura não nos dá detalhes, mas diante disso nós precisamos perguntar de onde veio a ideia, por exemplo, de oferecer um sacrifício sangrento ao Criador. Da onde que Abel tirou a ideia de matar um cordeiro e oferecer o sangue e queimar a gordura como oferta ao Senhor? De onde é que surgiu essa ideia, gente? A Bíblia não nos dá detalhes. Mas você acha mesmo que a pessoa simples, não, eu acho que eu vou matar aqui, né? Vou tirar o sangue, vou tirar aqui a carne branca, né? Vou tirar a gordura aqui e vou entregar isso ao Senhor. A Bíblia não nos dá detalhes acerca disso, mas nós podemos então presumir que há uma orientação da parte de Deus. A Bíblia não é clara quanto a isso, mas com certeza as pessoas não inventavam formas de adorar. Nós vemos um Deus que estabeleceu um padrão. Tanto é que Caim foi rejeitado. Aí seria injusto, seria cruel Deus não dar o seu padrão, não revelar o seu padrão para o povo e esperar que o povo cumprisse esse padrão. Da mesma forma hoje para nós. Nós vemos também Noé fazendo isso. Constrói um altar após o fim ali então do dilúvio. Nós vemos o próprio Abraão também fazendo isso. É um erro pensar que esses homens estavam apenas atirando no escuro. E Deus acabou então levando em conta as suas ações. Isso é um erro porque lá quando Adão e Eva são expulsos do jardim, ali Deus mata um animal para vestir Adão e Eva com a pele daquele animal. Nós podemos ter um vislumbre aí do que poderia então ter acontecido. O dízimo não era apenas uma coisa do Antigo Testamento, da lei mosaica, e as leis de Deus não estavam estritas apenas à lei mosaica. Havia leis sancionadas, estabelecidas por Deus. Para Abraão, por exemplo, das quais a gente não tem muitos detalhes. Por exemplo, Gênesis 26, o versículo 5, diz assim: farei isso porque Abraão me deu ouvidos e obedeceu ao que lhe ordenei, meus mandamentos, decretos e instruções. Mas nós não temos os detalhes de quais são esses mandamentos, decretos e instruções. Nós só sabemos que haviam. A segunda vez que a palavra dízimo é mencionada é no caso de Jacó, em Gênesis capítulo 26. Ou melhor, 28. Gênesis capítulo 28, nós vamos ler apenas 2 versículos aqui
versículo 20 e até o 22. Gênesis 28, versículo 20 e versículo 22. Ah, Deus, nos dê a tua graça. Então, Jacó fez o seguinte voto: se, de fato, Deus for comigo e me proteger nesta jornada, se Ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. E esta coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus. E eu entregarei a Deus a 10ª parte de tudo o que Ele me der. Algumas pessoas dizem assim, Jacó era esperto. O dízimo não tinha sido estabelecido porque Jacó está dizendo que se Deus entregasse para ele, se Deus enriquecesse ele, então ele entregaria. Então quer dizer que o dízimo não estava estabelecido. Mas a verdade é que Jacó faz uma promessa sobre uma promessa. Jacó, assim como seu pai, como seu avô Abraão e seu pai Isaque, havia recebido uma promessa de que seria pai de muitas nações. Tanto é que o nome de Jacó depois é mudado para Israel, o que dá nome à grande nação, as 12 tribos de Israel. Jacó faz uma promessa baseada numa promessa. O que ele está dizendo é assim, Senhor, eu assumo, eu suponho que o Senhor irá cumprir essa promessa. E o Senhor cumprindo essa promessa, a minha resposta é me comprometer em responder a isso. É me comprometer a que tu seja sempre o meu Deus. A me comprometer, então, a entregar uma 10ª parte de tudo aquilo que eu receber. Então, nós vemos isso em Abraão, nós vemos isso em Jacó. Há um argumento que diz, mas é mencionado o dízimo apenas nessas duas questões. A gente não tem garantia que Abraão passou para Jacó. Eu discordo. A Bíblia não precisa falar muitas vezes sobre uma verdade para que aquela verdade seja verdade. Agora, quando o dízimo é estabelecido na lei mosaica, então o dízimo ele possui especialmente três aspectos. Primeiro, era a herança e sustento do sacerdote. Números, capítulo 18, versículo 23 e versículo 24. Eu vou ler aqui, acompanha comigo aí. Somente os levitas servirão na tenda do encontro e serão responsabilizados por quaisquer ofensas contra ela. Essa é uma lei permanente para vocês, a ser cumprida de geração em geração. Os levitas não herdarão porção alguma de terra entre os israelitas, pois eu lhes dou o dízimo, vou iniciar de novo essa parte. Os levitas não herdarão porção alguma de terra entre os israelitas, pois eu lhes dou os dízimos dos israelitas, apresentados como ofertas para o Senhor. Essa aqui é uma entrega. Essa será a herança dos levitas, porque eu disse que eles não herdariam terra alguma entre os israelitas. Então, o dízimo entregue ao templo, o dízimo entregue ao tabernáculo, serviria como sustento para os levitas, porque os levitas não trabalhariam com outras coisas. Os levitas nem receberam herança, eles não receberam terra para trabalhar. Por isso, eles seriam sustentados. Então, um dos aspectos do dízimo no Antigo Testamento é o sustento do sacerdote. Segundo, é o sustento da casa de Deus. Tanto no tabernáculo, como posteriormente no templo, havia a necessidade de suprir a casa de Deus, com óleo para as lâmpadas, incenso para o incensário, os pães da proposição, além de reparos necessários na própria estrutura, e tantos outros que nós veremos lá em Levítico. O problema é que isso às vezes não vem tão fresco na nossa mente, porque Levítico é o texto que a gente lê tudo isso aqui e passa meio correndo. A gente paga o preço, muitas vezes. Então, o segundo aspecto do dízimo é o sustento da casa de Deus. O texto que nós lemos anteriormente, em Malaquias 3:10, diz: tragam todos os dízimos, os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, aí uma resposta do Senhor,
diz o Senhor dos Exércitos: abrirei as janelas do céu, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Você ouviu já o mandamento que diz: não colocarás o Senhor teu Deus à prova? Mas aqui é o próprio Deus dizendo: paga para ver. E aqui nesse caso é literal, né? É paga mesmo. Paga para ver. Torne-me o teu provedor. Santifique-me em teu coração. Reconheça que eu sou o provedor, que eu sou aquele que cuida da tua casa, para ver se vai te faltar alguma coisa. E nós não podemos reduzir prosperidade bíblica apenas a dinheiro. Isso é minimizar, é até ofender a verdade bíblica. Nós ganhamos em qualidade de vida, a nossa emoção, as nossas emoções são cuidadas, o nosso corpo é cuidado, nosso espírito é cuidado. Nós somos realmente cuidados por Deus. Nós temos a provisão daquilo que nós precisamos. E até a profusão. Provisão é receber o que nós precisamos. Profusão é aquilo que nós recebemos além do que a gente precisa. Todos nós aqui, em alguma área da nossa vida, a gente está precisando de alguma coisa. Mas também em alguma área da nossa vida a gente tem mais do que precisa. É ou não é? Então a verdade é que a gente está experimentando um e também precisando do outro. Mas Deus, então, Ele chama a gente para essa luta, para esse desafio. Me ponha à prova. Vê se eu não vou cuidar de ti. O pastor disse que eu tenho que dar o dízimo e aí agora eu estou passando necessidade. Vou lá cobrar do pastor. Quem diz para você colocar à prova é Deus, não sou eu. Eu não tenho a obrigação de te sustentar. O dízimo não é para mim. Se fosse, poderia estar andando com o carro do ano. Se fosse, né, o quarto da minha filha estaria montado. Eu teria talvez um celular do ano. Enfim, eu sei que há tanta deturpação no nosso contexto acerca do dízimo. Principalmente nas igrejas onde o dízimo é entregue nas igrejas locais e o valor, o montante todo, ele sobe para as sedes. E aí nós vemos as sedes dessas igrejas, um luxo que só. E as congregações locais, uma miséria. Mal tem banco para sentar. Nós, como Igreja Batista, da nossa convenção, nós nos organizamos da seguinte maneira. Nós entendemos que a nossa cooperação, como convenção para a nossa sede, é tradicionalmente com 10%. O montante fica aqui, na casa. É por isso que nós estamos construindo. De onde você acha que vem o dinheiro que a gente está construindo? É fé? A gente chegou lá, orou e apareceu tijolos lá. Amém, pode ser. Mas em algum momento o dinheiro apareceu. Em algum momento o dinheiro pagou aquele tijolo. Aquele concreto lá. Então nós não podemos criar a ideia de que o dinheiro ele não é algo que precisa ser tratado. A casa do Senhor precisa de provisão. Então, primeiro aspecto do dízimo no Antigo Testamento. Provisão, sustento do sacerdote. Segundo, sustento da casa de Deus. Terceiro, comunhão entre o povo e ação social. Ajuda aos necessitados. Eu não estou aqui dizendo assim, mas eu não vejo a igreja fazendo isso. A minha questão aqui não é o que a igreja está fazendo ou não está. A minha questão aqui não é as experiências que você já teve com o dízimo ou não. A questão é o que a palavra está falando sobre isso. Comunhão entre o povo e ação social. Deuteronômio 26, versículo 11 e 12, diz assim: depois disso, alegrem-se por todas as coisas boas que o Senhor seu Deus tem dado a vocês e às suas famílias. E lembrem-se de incluir na celebração os levitas e os estrangeiros que vivem entre vocês. A cada 3 anos, separem um dízimo especial de suas colheitas. Nesse ano, entreguem seus dízimos aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, para que eles comam até se saciarem em suas cidades. Então havia uma festa, né? Havia uma comunhão entre o povo que era justamente oferecida por causa dos dízimos. Por causa dessa entrada regular que havia. A ajuda aos necessitados saía dos dízimos, da oferta, dessas entradas regulares
de recurso na casa de Deus. Era assim que funcionava no Antigo Testamento. Há alguns estudiosos que vão se referir então aos 3 dízimos que é mencionado no Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele menciona três dízimos. Se a gente for interpretar de uma forma literal esses 3 dízimos, então quer dizer que o povo, na verdade, ele entregava não só 10%, mas por ano, já indo aqui para o final da conta, por ano, então, 23,3% era entregue, e não apenas 10%. Há alguns estudiosos que vão dizer que esses 3 dízimos mencionados no Antigo Testamento, eles eram apenas 3 aspectos diferentes do mesmo dízimo, do mesmo valor retirado. Que em um ano específico, aquele dízimo tinha uma finalidade diferente, mas era o dízimo de todo o ano que era separado. De acordo com os ganhos, né? Então, a colheita era numa determinada época e de tempos em tempos. Então, ali era recolhido o dízimo. Hoje nós, via de regra, recebemos por mês, por semana, por dia, enfim. A cultura é outro. A questão é que o próprio dizimista usufruía do seu dízimo, porque ele frequentava a comunhão, ele estava ali. Ele abençoava a vida dos necessitados, ele participava daquela comunhão que era providenciada pelo dízimo. Isso, de uma forma rasa e grosseira até, é o que a Bíblia ensina acerca do dízimo no Antigo Testamento. E aí vem a grande pergunta: mas e aí, pastor? E hoje? Vai ou não vai? Passou ou não passou? Tem que dar o dízimo ou não tem que dar o dízimo? Essa opinião, ela se divide entre muitos estudiosos. Tem gente muito boa, e quando eu digo boa, eu estou falando crente bom, entendeu? Crente de verdade. Tem crente muito bom defendendo que o dízimo é coisa do Antigo Testamento. E tem crente muito bom defendendo que o dízimo ainda deve ser aplicado na nossa realidade hoje. E os argumentos para ambos os lados são muitos. De maneira direta e objetiva, eu quero deixar você ir tranquilo em casa, para casa. A conclusão desse nosso entendimento será na semana que vem. Mas a questão é, biblicamente, nós não temos nenhuma sequer justificativa, desculpa, motivo, preceito, instrução na Bíblia de que nós não devemos contribuir financeiramente com a igreja. Então, quanto a isso, você sai daqui hoje sabendo. Se você quer ouvir que você não precisa contribuir com a igreja da qual você é membro, se você não quer contribuir, não compreende que o Senhor, aquele que te redimiu, que te comprou, deve ser adorado também através do teu recurso, você errou o pulo, porque você não vai ouvir isso. Não é o que a Bíblia fala. O pastor está querendo meu dinheiro. Eu não quero teu dinheiro, meu irmão. Não quero teu dinheiro. Deixa eu ser aqui ainda mais ousado e consciente, convicto de que nós estamos em construção e que a gente precisa que uma boa grana entre para a gente terminar e deixar o tempo do jeito que a gente quer. O grosso foi, mas quem lida com construção sabe que agora os detalhes também, né? É uma facadinha. Tendo total noção dessa ideia, diante de Deus, eu afirmo aqui categoricamente, a igreja não precisa do teu dinheiro. A igreja não precisa do teu dinheiro. Sabe por quê? Porque ele é teu. A igreja se sustenta com os recursos do Senhor. Tudo depende se o que é teu foi comprado por ele ou ainda é teu. Nós vamos desenvolver melhor e concluir isso na semana que vem.
Já são quase 11 horas, eu prometi que a gente terminaria antes das 11. Gente, eu não quero enrolar vocês. Na verdade, o meu anseio, a minha obrigação é tentar passar o que a Bíblia ensina de forma mais clara possível. E a minha esposa aqui ela tá ouvindo, tá ali em cima. Eu me esforcei tanto para concluir essa ideia ainda hoje, num sermão só. Mas eu não quero correr o risco de querer correr demais e não deixar as coisas claras. Então, durante essa semana, se você quiser conversar sobre isso, eu estou à disposição. Me liga, marca um horário, vamos conversar. Vamos conversar. A porta está aberta para isso. Mas na semana que vem nós vamos entender, então, o que o Novo Testamento diz acerca do dízimo e das ofertas. No Antigo Testamento a gente já entendeu o que fala. Eu quero orar com você nesse momento. Nós ainda vamos cantar uma música. Mas, entendendo que nós devemos aproveitar toda a oportunidade, entendendo que os dias são maus, eu quero, de uma forma breve, apresentar a conclusão de tudo isso. Paulo, certa vez escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que havia um povo, havia uma igreja, havia uns crentes bons, que eram pobres e que não tinham condições de participar da oferta que estava sendo levantada para os crentes pobres em Jerusalém. Paulo até isenta eles disso. Paulo diz assim, vocês não precisam ofertar. Mas eles insistiram, porque eles queriam ter o privilégio de participar daquilo que Deus estava fazendo. Eles entendiam que aquilo era um privilégio. E o texto nos diz que Paulo diz que eles então ofertaram de acordo com as suas condições e até além delas. Como é que alguém oferta além das suas condições? Precisa de maturidade, precisa de fé. Precisa de uma confiança enorme em Deus. Precisa entender que o que tem não é seu, mas é dele. E o segredo disso tudo, é com isso que eu quero encerrar, o segredo disso tudo, o próprio Paulo dá nesse texto, a gente vai ver esse texto semana que vem. Ele diz, isso só foi possível porque antes de se entregarem a nós, financeiramente, eles se entregaram ao Senhor. A igreja não precisa do teu dinheiro. A igreja se sustenta com o dinheiro do Senhor. Que Deus testifique e, no mínimo, provoque você a pensar biblicamente a respeito desse assunto. E nós vamos cantar sobre isso agora. A entrega do bolso começa com uma entrega, uma rendição do coração. Nós vamos cantar essa verdade bíblica nesse momento. E talvez hoje tu diga assim, não quero dar. Não dê. O dinheiro é teu. Se o dinheiro é teu, não dê. O que eu quero dizer aqui, a ênfase disso tudo, é que Deus está de olho no seu coração. Porque é o coração rendido ao Senhor que expulsa Mamon. Não é Mamon que vai embora e libera o coração. É você entender que você pertence a Ele. Então não importa quantas vezes você já fez, ou até mesmo, talvez nunca tenha feito isso. Mas de fato, não importa quantas vezes você já se entregou ou rendeu o teu coração ao Senhor. Hoje você está aqui para fazer isso mais uma vez. Não como se aquela vez que você fez não conta. Mas nesse caso, para confirmar. Para fazer talvez como Jacó. É uma promessa sobre uma promessa. Senhor, eu entrego a Ti o meu coração, eu rendo a Ti louvor e eu rendo a Ti o meu querer. Porque o Senhor tem cuidado de mim. Porque o Senhor me amou. O Senhor olhou para mim e ainda que não tivesse nada de bom em mim, o Senhor me amou. O Senhor se entregou por mim. E se a forma de o Senhor demonstrar o amor por mim for uma forma prática, se entregando a mim, a minha forma de responder esse amor e de demonstrar esse amor também será prática. E será na mesma moeda,
não dinheiro, mas se entregando ao Senhor, rendendo o meu coração ao Senhor. Talvez nós ainda não experimentamos uma transformação total, inteira, porque nós estamos lutando e relutando para deixar algumas coisas bem escondidas, como se a entrega fosse parcial. Mas Deus nos quer por inteiro. Enquanto cantamos, faça dessa música a sua oração. Se você conhece, canta junto. Mas cante. Não apenas coloque palavras para fora. Faça disso a sua oração. Hoje, Deus te trouxe aqui para te libertar da obrigação de contribuir com o teu dinheiro. Hoje, Deus te trouxe aqui para tocar o teu coração e pegar o teu coração para Ele. O resto é resto. Ele mesmo vai te ensinar através da palavra de Deus. Então vamos cantar e após isso nós iremos encerrar. Pai, nós sabemos que essa entrega, ela só é possível se o Senhor tocar em nosso coração. Portanto, Pai, nós clamamos que nesse momento, Espírito Santo, o Senhor renda de fato os nossos corações. Deus, a começar por mim. Não importa quantas vezes eu já fiz isso antes. Hoje, nesse momento, junto com os meus irmãos, eu quero reconhecer aqui, Senhor, a minha dependência. Eu quero reconhecer aqui, Senhor, a totalidade da minha vida está nas Tuas mãos. Me perdoa por tantas vezes que eu vivo de forma contrária a isso. Perdoa-nos, porque muitas vezes nós vivemos como se algum controle ainda estivesse em nós, sendo que o Senhor é que nos comprou. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos libertou, o Senhor nos chamou para si, o Senhor redimiu um povo para ser
totalmente dedicado exclusivamente ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo opere a Tua obra em nossas vidas. Que de fato, essa música que nós cantamos não sejam só palavras, mas seja um brado do nosso coração, seja um grito do nosso coração. Nós somos Teus, Senhor. Liberta-nos do nosso orgulho, da nossa mesquinhez. Talvez a nossa dificuldade em contribuir com o corpo do qual nós participamos é só um reflexo, é só uma consequência de que o nosso coração ainda não é Teu. Que nesse momento possamos fazer um autoexame, mas também clamar por um exame do alto, para que o Senhor prove o nosso coração, prove os nossos caminhos e vê se há algo em nós que não Te agrada. Vê se há algo em nós que não foi totalmente rendido ao Senhor. A minha oração, Espírito Santo, é que o Senhor faça a Tua obra essa manhã. Da mesma forma, aos irmãos que estarão assistindo à noite, que o Senhor tome para si, que o Senhor levante, que o Senhor chame para si um povo que entende, que tem a consciência que pertence totalmente a Ti. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos assim. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem sentar. Eu quero pedir porque eu preciso disso. Preciso que você não se esqueça do que você ouviu hoje. Que você guarde essas palavras no seu coração, que você, de fato, responda ao que o Espírito tem ministrado na sua vida. Deus, Ele apenas espera que você faça isso. Ele não precisa de nós, de nada da gente. Eu quero fazer um convite especial agora. Tá? O nosso culto ordinário, né, ele se encerra aqui. Tá? Mas eu quero fazer um convite especial. Eu quero convidar os irmãos, aqueles que puderem, antes de se dirigirem às suas casas, passarem ali no templo da igreja, para nós fazermos uma breve oração juntos ali. Será uma forma de nós agradecermos e honrarmos ao Senhor por aquilo que Ele tem nos dado. O nosso lugar de fato de culto está ficando cada dia mais bonito. E que nós possamos também visualizar um dos aspectos, né, das nossas contribuições. Então eu quero convidar aqueles que puderem, sentirem o desejo também, a irem lá. Com máscara e também se mantendo longe. Só iremos entrar, orar e depois ir embora. Ao Senhor. E para isso nós não precisamos de um templo, nós vamos no local. Mas a verdadeira adoração não é um lugar, mas é nós nos reunimos em nome do Senhor Jesus. Então essa verdadeira adoração começa hoje. Eu quero convidar você nesse momento a sonhar comigo. Aqui nesse lugar, o povo de Deus se reunindo, adorando ao Senhor, experimentando mais de Deus, crescendo em Jesus, pecadores se convertendo, pessoas se rendendo ao nosso Salvador. Mas para isso, nós não precisamos desse lugar, mas nós precisamos nos tornar esse lugar. Então começa hoje. A gente se prepara para vir para cá. O local está sendo preparado para receber aquilo que é mais importante, que é a gente, com a consciência de que já devemos estar vivendo